do Senhor, que Ele merece toda a honra e toda a glória. Valeu, Senhor. Glória a Deus. Boa noite a todos. A paz do Senhor, amém? Eu quero que você estenda a sua mão para cá, vamos orar então. Pai, nós nesse momento queremos nos colocar na Tua presença, Senhor. Senhor, abra-se o céu sobre esse lugar, Deus, para que a Tua graça, a Tua revelação, a Tua palavra seja manifestada em nosso meio, Deus. Nós queremos, Senhor, que Tu estejas sendo o objeto principal de adoração, Senhor, porque Tu és Deus sobre a nossa vida, Tu és aquele que fala, Senhor, nos momentos alegres, nos momentos difíceis, Pai. Senhor, eu quero entregar esse culto totalmente a Ti, Deus. Eu quero entregar o controle total e absoluto de tudo que Tu vais fazer, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Quando o pastor Vilimar me convidou para trazer a palavra no culto dos homens, eu já pensei, né? Um mega culto tem que ser uma mega palavra, né? Não há. Antes era só uma palavra, né? Lógico que é a palavra de Deus, mas agora olha a responsabilidade que Ele tem colocado, né? Mega culto, então é mega palavra, tem que ter uma mega unção, tem que ser tudo mega, né? Porque para Deus Ele vai sendo melhor, amém? E eu quero que você que tem a sua Bíblia, abra no Salmo 128. Nós vamos estar lendo o Salmo 128. Alguns dos versículos. Amém. Salmo 128, versículo 1 em diante. Diz assim a minha versão: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e paz sobre Israel. Agora eu quero parafrasear essa palavra com Malaquias capítulo 3, versículos 17 e 18. Você já vai entender o porquê isso. Você pode abrir agora lá no final do Novo Testamento, do Antigo Testamento, um pouquinho antes de Mateus. Malaquias 3, versículos 16 e 17. A minha versão diz assim. Então, vamos começar do 15 para ficar bem mais claro. Ora, nós reputamos por bem-aventurados é 16 mesmo. Então, aqueles que temem ao Senhor, fala como um ao seu companheiro: o Senhor atenta, ouve, e há um memorial escrito diante dele, para que temam ao Senhor e se lembrem do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim particular tesouro, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez, olha que interessante, outra vez, não foi a primeira vez, a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém? O título dessa mensagem é 7 promessas para o homem que serve a Deus. Então Deus está aqui falando para aquele que serve a Deus. Então nós vamos ver a diferença das promessas para o homem que serve a Deus, e certamente aquele que não está em Cristo, né? Essas promessas podem não acontecer, porque isso aqui diz que é para aquele que serve a Deus. O livro de Salmos, quando a gente começa a ler, ele é bem interessante, porque são 150 salmos, quase metade deles foram escritos por um homem segundo o coração de Deus, Davi. Foram 73, 12 por Asaf, foram 10 pelos filhos de Corá, 2 por Salomão, o filho de Davi, o homem que tinha toda a sabedoria dada por Deus, 1 por Moisés, o Salmo 90, 1 por Emã e 1 por Etã, e os outros 50 são salmos anônimos. E esse salmo que nós lemos aqui, chama-se, se você tem na sua Bíblia, você pode perceber que é salmo de degraus, está escrito, o cântico de degraus. Geralmente eram os salmos que o povo de Israel, quando ia peregrinar para Jerusalém, eles liam e cantavam, eram os hinários de Israel. E os salmos
são expressões, Deus deu essas palavras aos homens de Deus em momentos difíceis, momentos de livramento, momentos de alegria, momentos em que eles estavam presos na Babilônia, voltaram da Babilônia, enfim, nas mais diversas situações, adversidades e momentos bons. E eu fico meditando, né? Quando eu sempre leio uma palavra, eu penso, para quem Deus escreveu essa palavra, em que época Deus escreveu, por que Deus escreveu e o que ela serve para nós hoje. Eu faço essas perguntas para entender um pouco mais o que o autor, inspirado pelo Espírito Santo, ele quer revelar a nós nesses dias. E no livro de Malaquias você viu que há uma diferença entre o justo e o ímpio, aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Amém? Glória a Deus. E eu estava dando uma olhadinha aqui nesse texto, no Salmo 128:1, olha só que interessante como é que ele começa. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Deus está pedindo duas coisas para o homem que serve a Deus aqui: temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. A crer no Senhor, não ter medo, honrar o Senhor e obediência. É como Jesus fala lá em Mateus, no capítulo 22, do 37 até o 39, quando eles perguntam para ele sobre a lei, e ele diz assim, mais ou menos assim, ele diz: o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Ele fala um pouco diferente, ele honra a Deus com todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. E o segundo, ele diz o quê? Ama o teu próximo como a ti mesmo. As 615 leis de Levíticos, Jesus resume em duas. Relacionamento com Deus, relacionamento com os homens. Amor a Deus e amor aos homens. Então ele fala de amor. Então eu começo a entender um pouquinho o que é o temor do Senhor e a obediência. Quando nós falamos de temor, muitas vezes nós confundimos. O pastor Gilmar, o pastor Vilimar e todos os pastores pregam sempre que não é ter medo de Deus. Nós fomos ensinados muitas vezes que Deus era um Deus que pesava a mão, e isso às vezes vem conosco. Mas temer a Deus é honrá-lo. Quando eu temo a Deus, eu honro, eu adoro. Eu sei que Ele é Deus, eu sou servo e Ele é Deus. Eu me coloco nessa posição. Então Deus pede isso para mim e para você: saber quem você é e quem Deus é na tua vida. Porque a palavra de Deus fala várias e várias vezes sobre o poder de Deus, nas mais diversas situações. Fala de homens que venceram e homens que fracassaram. Então, tudo que está escrito na Bíblia é para nós entendermos o que é certo e o que é errado. O que deve fazer o homem que serve a Deus e o que acontece ao homem que não serve a Deus. Você pode perceber que, claro, que a diversidade vem para os ímpios e para os justos, mas há uma diferença entre passar a diversidade sem Deus e com Deus. Isso nós aprendemos sempre aqui na igreja. E eu quero te levar a alguns pontos aqui que eu fiz umas anotações que o Espírito Santo me revelou já há muito tempo atrás e eu achei oportuno trazer para hoje. O que é o temor ao Senhor? O temor ao Senhor, eu entendo, eu creio, que é adorá-lo na sua essência. Como é que eu adoro a Deus? A Bíblia, ela tem 31.102 versículos, 1.189 capítulos. Se fosse colocar em palavras, são mais de 330 mil palavras. E tem dia que parece que Deus não fala conosco. Se olhar a razão, a matemática, é meio estranho, não é? É meio estranho. Tantos versículos, tantos capítulos, e Deus parece que não fala conosco. Então, primeira coisa quando eu estou em alguma dúvida, eu tenho que consultar na palavra, porque a palavra na minha e na tua vida, ela vai te limpar. João 15:3, ele diz: vós estáis limpos pela palavra que tenho-vos dito. Então, a palavra te limpa. Ainda que o inimigo tente te acusar, você vai na palavra e diz: não é assim, Deus fala diferente. A palavra te santifica. Como te santifica? Jesus orando, no seu momento mais extremo, antes de ser crucificado, em João capítulo 17, no versículo 17, na oração conhecida como oração sacerdotal, ele diz assim:
santifica-os na tua palavra, e a verdade é a tua palavra. Não há outra verdade sem ser a palavra de Deus. Porque você pode ver, uma hora os especialistas dizem que para ter saúde tem que comer tal coisa. Daqui a pouco já não é mais isso. Uma hora tem que andar, que é melhor, outra hora tem que correr. Os estudos dizem uma coisa e dizem outra. Mas a palavra de Deus é imutável. Desde o início da criação até hoje, ela serve de referencial para a minha vida e para a tua. Tem hora que eu faço uma oração meio esquisita, sei, coisa de crente, né? Eu digo assim às vezes: olha, o médico diz isso, mas a tua palavra diz isso. Quem é que está certo? Tem hora que eu digo assim: o gerente do banco está dizendo assim, mas a tua palavra diz assim. Quem é que tem mais valor? Tem hora que eu digo assim: olha, está acontecendo um problema lá na empresa, lá na família, eu estou vendo isso, mas a tua palavra diz assim, qual é que vale mais? Eu prefiro ficar com a palavra. Eu prefiro ficar com a palavra. Ainda que não está acontecendo, eu prefiro ficar com a palavra. Porque o justo viverá pela fé. E fé não é aquilo que nós estamos vendo, mas é aquilo que estamos crendo. Aleluia. Aleluia. Então, o temor ao Senhor é isso. É adorá-lo na sua essência, crer, reverenciá-lo. E a obediência é crer então na palavra. É andar na palavra. Porque muitas vezes a gente diz que crê, mas chega na hora, eu estou aqui em cima dizendo, pregando isso, chega na hora a gente dá, então fica no meio termo. Até onde nós cremos? Até onde vai a nossa fé? E é interessante que todas as vezes que nós estamos ansiosos, as coisas não acontecem, porque nós queremos que as coisas talvez até aconteçam fora do tempo de Deus. E quando a gente diz assim, não, olha, se Deus fizer, amém, se não fizer, amém, mas eu creio que Ele vai fazer, ainda que Ele não fizesse, Ele é Deus. Você vai ver que as coisas vão devagarzinho, no tempo de Deus, se resolvendo. E Deus nos promete 7 coisas aqui, eu consegui achar nesses versículos. Olha só o que Deus promete no Salmo 128. Versículo 2. Pois comerás do trabalho das tuas mãos. Amém. Deus diz assim que nós não vamos ser envergonhados. Deus promete um trabalho digno e justo. Eu não sei qual é o teu trabalho que você tem hoje, mas Deus diz assim, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Jesus era trabalhador, tanto é que em João 5,17 ele fala o quê? Meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Paulo chegou a dizer em 1 Tessalonicenses capítulo 3, 10, assim, aquele que não trabalha, não coma. Os cristãos estavam querendo esperar a volta de Jesus, não queriam mais trabalhar. Deus nos fez para ser um trabalhador honrado, ter um trabalho digno. Você, homem de Deus, eu não sei como é que você vê o seu trabalho, mas a maneira que você vê o seu trabalho, ele é. E no trabalho, muitas vezes, nós somos provados. Ainda essa semana alguém me pediu para ir fazer uma coisa que não era cristã. Teria que falar uma mentira. Não, mas isso aí tal. Perante um juiz, um julgamento. Veja a minha situação. Eu trabalho na área de recursos humanos. Houve um processo. Eu teria que falar algo que não era bem assim. Eu disse, não vou falar. Não, mas é princípio. Princípio é princípio. A gente às vezes coloca nosso cargo, em jogo. Outro tempo atrás, já algumas vezes, eu não estou aqui querendo fazer apologia à minha pessoa, porque não é isso que eu quero dizer de atitudes cristãs. Outro dia foi contratado numa empresa que eu trabalhava, um homem que fazia parapsicologia. Você sabe o que é isso? Parapsicologia. Ele hipnotizava pessoas e esse tipo de coisa. E eu falei para a pessoa, disse, não é legal isso. Não, mas, não. E você vai ajudar essa pessoa tal? Disse, não, eu estou fora. Não, mas, e ela me deu um ultimato. Eu disse, não, então, ou ele, se for assim, ou ele ou eu. E eu pensei que eu ia embora. Mas Deus prevaleceu, Deus honra a tua atitude e a minha atitude. Hoje esse homem não está mais.
naquela empresa. Então tem atitudes no nosso trabalho que Deus quer que eu e você, homem de Deus, nós tomamos. Tem hora que parece que a gente vai perder tudo. Eu não estou dizendo você ser radical, por favor, não me entenda isso, porque daqui a pouco nós vamos... Tem situações, peça a sabedoria de Deus para como agir diante das mais diversas situações. Peça a sabedoria de Deus. No mundo secular, todo dia nós enfrentamos no nosso trabalho algumas coisas que o Espírito Santo disse, não é bem assim. Peça a sabedoria para Deus te dar um jeito de resolver sem que você precise pecar ou sem que você precise infringir alguma norma de Deus. Mas Deus promete isso para mim e para você. Deus tem um tempo para cada um de nós, em cada local. E eu creio de todo o meu coração que a bênção também é geográfica. Como assim? Tem hora que Deus te dá uma direção, vai para lá. Mas nós queremos a outra direção. Não existe isso muitas vezes. Deus fala, mas nós não queremos. E a gente vai, patina. Por quê? Porque a gente às vezes não obedece à voz do Espírito Santo. Mas para isso nós temos que estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Não, mais ou menos, tem que ter certeza. E se você conhece a presença do Espírito Santo, Deus vai falar contigo, amém? Então a primeira coisa que Ele promete para a gente é um trabalho justo e digno. Um trabalho abençoado. Nesse versículo 2 ainda, Ele promete outra coisa. Felicidade para você, homem de Deus. Diz assim, ó. Feliz serás. É Deus falando, feliz será. E muitas vezes, a felicidade a gente acha que é ter as coisas, conseguir as coisas. E geralmente nós frustramos. Você pode fazer um teste. Dia 31 de dezembro, você pergunta para a maioria das pessoas o que você mais quer na vida. São 4 coisas, você deve até saber de cor. Saúde, eles vão dizer, paz, amor e dinheiro, não é isso? A maioria das coisas, 4 coisas. Ainda que isso fosse verdade, 75% das coisas não custavam nada. Porque saúde, será que precisa de dinheiro para ter saúde? Preciso ter dinheiro às vezes para quando eu estou doente. Amor, eu preciso comprar esse amor? Não, né? Paz, eu preciso comprar a paz? Ainda que isso fosse verdade, se essa felicidade fosse a verdade mesmo, e não é, 75% disso não custaria nada. Só 1/4 ou 25% custaria dinheiro, e que você consegue honestamente com o trabalho que Deus te dá. Amém? Então, Deus te promete felicidade. E a felicidade é um estado de espírito. Eu sempre digo assim, ó. O homem de Deus, o otimista, aquele que serve a Deus, ele consegue ver uma porta aberta e dizer que bênção. Aquela porta está aberta, vai entrar uma luz, vai entrar um ar fresco. E aquele que não serve a Deus, o pessimista, ele diz, olha só, vai entrar mosquito, pode entrar um bandido. Ele consegue ver justamente o contrário na mesma situação. Na mesma situação, um consegue ser feliz e outro consegue ser infeliz. Conta-se uma história verídica, que 2 homens foram para a guerra, e os 2 amigos, e ambos perderam as pernas na guerra, na Segunda Guerra Mundial. 2 americanos. E um dos americanos, ele conseguiu uma vaga de senador. E outro viveu eternamente dependendo dos outros. Era a mesma situação, o mesmo problema. Depende como eu e você olhamos. Jesus é o mesmo para mim e para você. Depende como você, homem de Deus, está olhando Jesus na minha e na tua vida. Então Ele promete felicidade. E Jesus por várias vezes disse, o reino de Deus está dentro de vós. Dentro, não fora. E nós nos iludimos muitas vezes, nos enganamos. É próprio do homem batalhar, lutar e tentar buscar a felicidade nas coisas, e não Deus que nos dá as coisas, amém? E Jesus nos projetou sempre para o sucesso. Ainda no versículo 2 ele diz assim,
no mesmo versículo há 3 promessas. Ele diz: e te irá bem. Fala de prosperidade. Deus é que nos faz prosperar. Em Neemias capítulo 2, 20, ele diz: o Deus do céu é que nos faz prosperar. E quantas vezes nós ouvimos que prosperar não é só dinheiro, prosperar é em todas as áreas. É ser bem sucedido nas mais diversas áreas, em todas as áreas. Deus, só nesse versículo 2, ele está falando 3 promessas. Ele está falando que nós aqui teremos um trabalho justo e digno, que nós seremos felizes e que nós seremos prósperos. Amém? Ele é o Deus que abençoou Abraão, Isaac e Jacó. É o meu Deus, é o teu Deus, é o Deus dos patriarcas. Amém? No versículo 4, nós queremos entrar um pouquinho aqui, que é a nossa área de homens, tá? Diz assim, olha só que interessante. Versículo 3, melhor dizendo: a tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Então aqui Deus está prometendo bênção para a minha família e para a tua família. Mas lembrando sempre, o que ele está pedindo no versículo 1? Temor ao Senhor e obediência. Então ele está prometendo uma família abençoada. E Deus compara a esposa a uma videira. Quem é a videira? Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. O casamento tem que ser a 3, o homem, a mulher e Jesus. Se não tiver a videira, a alegria, o casamento, ele pode até ir e tal, mas Jesus tem que estar no casamento. Deus promete para o homem de Deus, você homem de Deus, uma esposa abençoada como uma videira frutífera, que vai dar fruto. Israel, ele quando via aquela videira, isso deliciava os olhos deles, porque a videira era algo bom, fazia o vinho, era algo que trazia alegria. Os judeus, eles amam o vinho, eles podem ver, era a bebida preferida deles, o suco de uva. Então, Deus compara a mulher à videira verdadeira. Deus quer que eu e você tenhamos uma bênção no nosso lar, uma bênção, mas nós temos que temer ao Senhor e obedecer. E ele diz mais: os teus filhos serão como planta de oliveira ao redor da tua mesa. A bênção tem que estar fora da tua casa e dentro da tua casa. A mulher em volta da tua casa, Deus vai guardar a tua casa, o teu lar. Dentro da tua casa vai ter unção. Oliveira é uma planta de Israel também, que dava o azeite. E eu estava pesquisando sobre a oliveira, ela é aproveitável em tudo. As folhas da oliveira, não sei se você sabia, mas elas servem para fazer chá. Chá para doenças do coração. Parece que é coincidência, né? Deus quer dar unção na tua casa para mudar o teu coração, o coração dos teus filhos, o coração da tua família. Amém? A oliveira, claro que ela dá o óleo. O óleo servia para iluminar a casa, para ungir os profetas, os reis, até para fazer sabão, para limpar. Deus quer limpar a minha e a tua casa. Deus, quando ele fala em analogia, em parábola, ele poderia ter escrevido a goiabeira, poderia ter escrevido qualquer outra planta ali, mas ele escreve justamente essa porque tem revelação. Quando nós mergulhamos na palavra, sempre tem algo para nós buscarmos. A oliveira também, ela é interessante, que diz que mesmo ela doente, ela lança novos ramos. Não sei se você sabia. A oliveira doente, ela lança novos ramos. E nós doentes, ainda assim Deus nos usa. Quantas vezes você tem um problema, cheio de problema, você ora e o milagre acontece, mas às vezes na tua vida não. Porque Deus nos usa. Deus quer uma família assim, como a videira verdadeira e a oliveira. A oliveira também é algo interessante que eu estava pesquisando sobre ela. Em Jó capítulo 14, ali por volta do versículo 7 ao 9, fala de uma planta que está secando, cujo rebento, está morrendo só no pó, e ao cheiro das águas florescerá. Você já não leu essa passagem? A Ana Paula Valadão até ministra no louvor,
dizendo que ele está falando da oliveira, isso, ao cheiro das águas. Às vezes parece que a família está toda destruída. Quando a unção na tua casa e na minha casa, Deus muda tudo. Muda tudo. Eu quase nunca conto meu testemunho. Eu perdi 2 casas, construí 2 casas, perdi 2 casas, perdi família, perdi honra, perdi quase tudo que um homem pode perder. Perdi tudo, praticamente. Só não perdi a fé. E Deus resgatou, transformou a minha vida, mudou, me deu uma nova casa, me deu tudo novo, tudo novo, tudo novo. Deus, aquilo que parece que não tem mais jeito, Ele consegue consertar. Não sei o que você está passando. Talvez a gente olha para você, não consegue ver o exterior, mas Deus sonda o teu coração. Deus é aquele que sabe até o teu pensamento. Antes que você fale, Ele conhece. Eu não sei como é que está a tua casa, homem de Deus, mas Deus promete uma esposa abençoada, comparada a uma videira verdadeira, e filhos como uma oliveira em volta da tua mesa. No teu altar vai ter unção. A mesa é um altar teu na tua casa. Deus promete isso para a minha vida e para a tua vida. E eu tenho vivido isso dentro da minha casa hoje. Eu sempre digo, eu não tenho tudo que eu sonho ainda, porque senão, se eu tivesse tudo que eu sonho, já estava na hora de morrer. Não é porque eu tinha conseguido tudo, Jesus tinha que levar. Mas Deus está me dando a cada dia algo novo, experiências novas. Tem coisas que o homem de Deus dá para mim, tem coisas que Deus dá para você, experiências que às vezes a gente não conta aqui em cima, porque é revelação, há um segredo entre você e Deus. E às vezes você pode falar aqui, você pode até ser mal interpretado, mas Deus quer dar uma unção nova na tua vida, algo novo. Como Jó disse, antes eu conhecia de ouvir, agora de ver, como o pastor pregou no domingo. Deus, Ele é o Deus, como Ana disse no 1 Samuel capítulo 2, a partir do versículo 6, que diz assim: o Senhor é o que tira a vida e que dá, que faz descer a sepultura e torna a subir dela. O 7 diz assim, não é o diabo, o Senhor é que empobrece e enriquece. Ele permite certas coisas na nossa vida, abaixa e também exalta. Mas o interessante é que sempre há uma coisa difícil e uma bênção, né? Empobrece, mas enriquece, abaixa e também exalta. Ele levanta o pobre do pó, no versículo 9 diz assim, o pobre do pó, e ele diz ainda assim, e levanta do esterco e faz assentar entre os príncipes do seu povo. Esse é o meu Deus, esse é o teu Deus. Não importa em que fila você está, se chegar no final, como nós ouvimos ontem na vigília. Se estiver no final da fila, Deus inverte a fila, se preciso for, mas Ele quer te abençoar. Deus inverte a fila, se for preciso, mas Ele vai te abençoar. Agora, nós temos que crer, temer ao Senhor e obedecer a sua palavra. A minha família e a tua família tem que ser bênção. É a palavra de Deus. Outra promessa que Deus fala aqui no versículo 4, diz assim, eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Eu tenho aprendido uma coisa na minha vida, que Deus, Ele não dá tudo que a gente quer na hora, né? É um dia após outro. E Ele vai confirmando algumas coisas que Deus te prometeu lá no passado, que a palavra falou contigo, os cultos falaram contigo, dia após dia. Então diz assim, assim será abençoado